Retornamos aqui, nossa, o papo estava tão bom aqui na hora do intervalo, mas é muito bom receber você que está assistindo a TV Altiora no nosso primeiro programa Caminhos da Educação. Hoje, recebendo um grande amigo, um grande professor, uma pessoa muito respeitada na área educacional, que é o professor Salim Andraus Júnior. E, retomando aqui no nosso bate-papo, professor, qual foi o fato mais inusitado como professor em toda a sua brilhante carreira? Qual foi o fato mais interessante, mais apimentado que os professores não conhecem? Olha, são tantos casos, Rodrigo, tantos casos, mas eu me lembro de uma vez que eu era supervisor substituto na diretoria de Jundiaí e fui a um encontro em Louveira do Conselho Municipal de Educação. E chega um rapaz perto de mim e diz assim: tudo bem, professor, isso é muito comum com o professor. O senhor se lembra de mim? Eu tenho uma boa memória, mas às vezes eu não consigo. Eu fui aluno do senhor na escola tal, no ano tal. Falei, da turma de não sei quem, eu tenho isso, meu cérebro. E ele falou, olha, eu sou professor de história. E sou professor de história graças às aulas que eu tive com o senhor. Isso me marcou muito, daquele aluno e depois professor de história, um bom professor de história, né? E eu quero retomar um pouco em cima disso. Professor é ponte, né? A gente é uma ponte. Então esse fato não foi um fato assim, curioso, mas muito afetivo desse fato que eu me lembro com muito carinho. E depois teve tantos outros, tantas festas. Eu não termino o ano sem fazer festa com os alunos, eu sou festeiro. Fazíamos a semana cultural, tinha a banda, a fanfarra. Então, Rodrigo, foram anos muito bons. Sem dúvida. Mas alguma coisa, algum fato específico que aconteceu em sala de aula te chamou a atenção? Tanto de maneira benéfica, de maneira negativa, algo que realmente pode servir até como exemplo para quem está começando agora como professor? Olha, naqueles anos já tínhamos droga, não como hoje. E eu me lembro de um menino que ele criava um conflito enorme com uma professora. E eu chamei, eu era orientador da classe. E ele falou, não, ela me irrita, e minha mãe foi embora, eu moro com meu pai, agora meu pai trouxe uma pessoa para morar em casa e pôs um cadeado na geladeira. Poxa. E eu tive a impressão, é uma coisa de psicólogo, que a figura, a alegria da professora devia lembrar a mãe. E o tio desse menino era um traficante. E eu me lembro que eu consegui não deixá-lo abandonar a escola, né, como professor, orientando. E essa colega era uma pessoa muito querida, muito dinâmica, e consegui, na verdade, que ele também passasse a respeitá-la. Foi um caso que me marcou muito, porque ele tinha o envolvimento com as drogas e ele tinha essa separação dos pais com a mãe, morando em Rio Preto, São José do Rio Preto, né? E a chegada da madrasta, e a agressão à colega. Então foi um fato que também me marcou muito e que eu acho que isso é o que muitos professores têm vivido hoje. Muitas questões de agressão envolvem a questão das drogas, a questão da desestruturação familiar, que sempre teve, só que hoje é muito mais visível. Bom, os dois exemplos, para mim ficou muito claro a importância do profissional professor, né, na influência do desenvolvimento do ser humano, do aluno. Dentro dessa construção, eu quero trazer uma nova pergunta. Qual a importância do professor na vida do indivíduo? Qual a importância do professor na vida desse futuro cidadão? Olha, Rodrigo, eu acho que o professor é um profissional imprescindível na sociedade, não só na vida dos sujeitos. Eu digo muito isso. Sem professor, essa sociedade não anda. E acho que temos todos esses conflitos salariais e até de relacionamento por uma forte questão ideológica. O professor pensa, o professor incomoda, é porque ele quer mudar algumas estruturas que não funcionam, né? Então, eu acho que a figura, eu sempre fui muito cobrador, fui um diretor muito alegre, mas muito cobrador. E algumas pessoas dizem que eu sou muito cobrador como dirigente. Mas eu tenho muito respeito pelos professores e diretores, coordenadores, supervisores. Eu sou um supervisor de ensino. Mas eu vejo que as pessoas
elas são importantes, mas elas precisam se envolver no contexto, assumir a profissão. Eu digo aos meus alunos de faculdade que eu li isso de um autor chamado Antônio Nova, que é um autor da educação portuguesa, que ele diz que a nossa profissão é uma profissão digna. Eu nunca tive vergonha de dizer que eu sou professor. E gosto quando as pessoas me chamam de professor. E jamais vou ficar mostrando o meu olerite de quanto eu ganho. Eu vou lutar para ganhar melhor, que é um direito, mas eu tenho que ter a dignidade de exercer bem aquela profissão que eu adotei. É um título que ninguém tira, né? Ninguém tira. Por isso que eu vejo que tem algumas cenas imperdíveis, né? Da figura do professor, né? E quando eu ouço algum colega se aposentando e vejo em algumas aposentadorias jantares, olha, foi meu professor, foi impecável, né? Então, nós não temos outra gratificação. O retorno para nós é um retorno muito longo. É quando o aluno termina um curso, ele vai nos valorizar quando ele está no mercado de trabalho, ele vai lembrar de uma frase nossa lá quando um aluno ou filho ou um colega falou alguma coisa. Então, por isso que a gente precisava ser mais unido, mais humano, porque a gente daí, como grupo de profissionais, a gente suportaria todas essas dores da nossa profissão. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que cada sala é uma nova emoção. Cada turma é uma nova emoção. E quando eu comecei a lecionar, eu comecei a perceber justamente isso, a realidade de uma sala para outra. Então, o professor, quanto mais experiência, realmente ele tem condições de se dar mais, se doar mais e desenvolver um trabalho muito melhor para o alunado e principalmente a percepção da sala de aula, ela muda no decorrer da vida, né? Então, hoje eu vejo professores de 60, 70 anos e que são ótimos profissionais. Ou seja, eu acho muito difícil a pessoa simplesmente parar de dar aula. Bons profissionais, e eu me recordo do professor Zago, de Atibaia, por exemplo, é uma pessoa que nunca pode sair da sala de aula, professor Marte, professora Izzy, são pessoas que não têm condição de sair de sala de aula, porque são pessoas que cada vez estão melhores, né? Com certeza, né? Mas hoje, o professor, ele reivindica muito porque realmente ele não é valorizado dentro da sua ótica. Como o professor ele pode realmente se posicionar de maneira proativa e, é lógico, mantendo aquela necessidade diária dos alunos em sala de aula? Então, o que eu vejo é que a gente misturou os papéis. Duas questões. A gente mistura o lado profissional com o lado emocional. Em educação, a gente lida muito com emoção. Eu acho que a gente precisa melhorar isso, trabalhar com o profissional, sem perder o lado humano. E eu vejo que nós começamos a misturar, porque a gente é sofrido, misturar as nossas reivindicações salariais, de melhorias de trabalho, com o cotidiano da escola. Então você vai numa reunião pedagógica que não é a pauta de salário e tem sempre meia dúzia de professores querendo falar de salário. Ele não é o lugar, ele precisa estar afiliado a um sindicato e este sindicato que vai negociar com o governo. E nem eu, como dirigente, tenho essa autonomia, né? Então nós fomos misturando um pouco historicamente, porque não podemos perder de vista, Rodrigo, que nós viemos de uma ditadura longa. Só que essa ditadura já passou também. A gente precisa fortalecer a democracia desse país que está meio cambaleante, né? Então, como a gente veio de uma ditadura, tivemos um período, e temos ainda um período na educação, em que houve uma mistura. Então, para eu poder ser respeitado, eu tenho que ser um bom profissional. Sem dúvida. Assim como médico, assim como advogado, assim como assistente social, né? Então, eu vejo que esse cuidado que a gente precisa ter. Perfeitamente. Esse é um ano um pouquinho mais complexo, né? Ano de Copa do Mundo, ano de eleições. Sem dúvida nenhuma, muda-se o cronograma e a grade de aulas. E é lógico, muitas novidades do governo do estado em relação às atividades que serão desenvolvidas em 2014 por intermédio da Secretaria Estadual de Ensino, a qual o senhor representa aqui nas 12 cidades da região. Quais são as novidades para 2014? Bom, primeiro houve toda uma preocupação do governo do estado com o calendário, atendendo uma legislação federal, porque ano de Copa precisamos ter um calendário específico. Então nossas aulas
começam dia 27 de janeiro, né? Que teremos as férias de junho a julho e depois uma semana em outubro para garantir todos os direitos legais dos professores. Então isso é muito rápido, são praticamente 3 semanas e já estamos de volta. No dia 20 começamos o processo de atribuição de aula, né? Então nós temos aqui algumas conquistas para a nossa região, que teremos mais, se Deus quiser, 3 escolas novas, uma em Nazaré Paulista, uma em Atibaia e uma em Bragança Paulista, que estavam num convênio do governo do estado com os municípios e graças a Deus estamos finalizando. Então isso é uma conquista, diminuiremos o transporte de alunos, eles ficarão mais próximos dos seus bairros. Vai totalizar 65 escolas serão estaduais? 65. Precisamos de mais, mas são conquistas. Estamos lá com as nossas reivindicações de conquista. O governo do estado também está, todas as escolas que tinham um problema com salas do acesso à escola, ele está reformando e organizando. E já temos a quantidade de computadores que as escolas receberão, isso é uma outra vitória para as escolas. Hoje todas, ensino fundamental e ensino médio, terão acesso à escola, que é um projeto bastante interessante de tecnologias. Temos a implantação de 2 escolas de tempo integral. O Maria José Moraes Salles em Bragança Paulista, Major Juvenal Alvim em Atibaia, e eu fico muito esperançoso, é um projeto muito interessante do governo do estado. Eu acho que a nossa região não podia ficar fora, porque a região Bragantina merecia ter a vivência. Nós não vamos atender todos os jovens, e não são todos que na verdade querem período integral, mas vamos atender uma parcela da população que está interessada, né? Estamos com um número grande de alunos nos centros de línguas, tanto no Aguiar Peçanha de Atibaia, quanto no Ministro Alcindo, aqui em Bragança Paulista, e estamos tentando reativar em Piracaia, no José Góes, e também no Narciso Peroni, em Socorro, né? Então eu sinto que a parte de infraestrutura, graças a Deus não tivemos chuvas violentas, espero que não teremos, que São Pedro seja benevolente conosco, não temos grandes problemas aí de telhados, porque algumas regiões têm. Então estamos preparados para receber nossos alunos, existe toda uma orientação da Secretaria Estadual de Educação, e eu só quero aproveitar a oportunidade e dizer o seguinte: os pais que estão preocupados com as vagas dos seus filhos, porque somos hoje tudo em cima de sistema, não é má vontade nem da diretoria nem das escolas, os alunos evadidos precisam aguardar um pouquinho, porque todos os outros já estão acomodados, e agora temos então uma demanda desses que se evadiram, isto é, que abandonaram as escolas, né? Então também vamos cuidar desses meninos para eles poderem terem a escolaridade. Perfeito. Um grande avanço a escola em tempo integral, quero parabenizar, sem dúvida nenhuma. A expectativa era muito grande para a realização desse projeto na região, começa-se com 2 escolas e eu tenho certeza que o trabalho vai ser para ampliar essas escolas nos próximos anos, que em breve todas as escolas aqui na região sejam em tempo integral, de 2 passe para 65 em breve. Professor, eu quero agradecer a sua visita, é uma honra recebê-lo no primeiro Caminhos da Educação. O senhor sempre foi uma referência para mim e eu tenho certeza que é para muitos dos professores da rede. E você que está nos acompanhando aqui no Caminhos da Educação, muito obrigado pela audiência, que sem dúvida nenhuma você continue participando, nos assistindo, acompanhando, trazendo sugestões de pauta. Afinal, o Caminhos da Educação é um programa semanal que estará acontecendo aqui na TV Altiora. Estaremos recebendo grandes personalidades, assim como o professor Salim, nos nossos próximos programas. Aceitamos aí sugestões por intermédio deste e-mail, deste Face e, por favor, nos ajude a construir um programa que possa colaborar com o desenvolvimento educacional das crianças, dos jovens, dos adultos, por intermédio de um bate-papo gostoso como esse, de um bate-papo descontraído como esse, que sem dúvida pode agregar conhecimento e oportunidades para aquela pessoa que está ali, do outro lado da telinha, acompanhando esse nosso bate-papo informal aqui. Professor Salim, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, e sucesso. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Até mais um Caminhos da Educação aqui na TV Altiora.